O segundo episódio da segunda temporada de Titãs é intitulado Rose e mostra pra gente como o grupo tá se reestruturando 3 meses após os eventos do episódio anterior. E rapaz, bem que dizem que o tempo faz bem. Shazukara! A gente já começa com uma ceninha muito bacana do Dick e da Rachel em uma cafeteria, onde ela pergunta qual vai ser o novo nome da equipe. Como a formação original, composta por Moça Maravilha, Robin, Aqualad, Ricardito, Columba e Rapina, eram os Titãs, eles deveriam ser os novos Titãs, ou os Titãs 2.0. Claro que tudo isso aí é um fanservice, mas é um daqueles momentos maravilhosos que nós, como fãs, ficamos com um sorriso bobo na cara. Assim como todas as cenas na Torre dos Titãs. Eu entendo a galera que se apegou aos personagens, que conheceu os Titãs através dos desenhos e queria ver uma torre em formato de T no meio de uma ilha, mas a gente tem que entender que isso não funciona na proposta dessa série. Não ia combinar com esse universo. Eu adorei ver o treinamento do Garfield com o Jason e realmente faz sentido o Jason já ter aquelas habilidades, o cara já ser um grande artista marcial e ser melhor do que o Garfield. Afinal de contas, o Jason Todd é o Robin, ele lutou ao lado do Batman, ele recebeu o treinamento do Bruce Wayne. Mas é claro que o Mutano também vai aproveitar o momento ali pra se divertir. A dinâmica entre todos os Titãs tá funcionando muito bem já no comecinho dessa segunda temporada. E como eu já tinha comentado quando a gente falou sobre os vídeos promocionais que saíram antes desse episódio, é muito legal ver o Dick Grayson como um líder de verdade. Até porque a gente percebe que ele entende que ser um líder não significa sair dando ordens e mandar nos Titãs. Ele sabe que isso não vai funcionar com o Jason, por exemplo. A natureza dele é ser rebelde. Então ele mostra como o Jason pode ser mais uma figura de liderança para os outros Titãs, que não tem a mesma experiência do Robin. É maravilhoso o Dick perceber isso e ter maneiras diferentes de lidar com cada um dos Titãs. Por mais que eles ainda não estejam completamente à vontade com isso. A gente vê como depois da situação causada pelo Trigon, o Dick se vê mais cuidadoso com o Mutano. E como a Ravenna fica com medo de decepcionar o Dick. Não por ela não se achar capaz de fazer as coisas, mas por ela ter medo de demonstrar que tá insegura com algumas coisas e com isso o próprio Dick Grayson se sinta incapaz. Até porque a gente vê que a Ravenna ainda tá demonstrando alguma manifestação demoníaca dentro dela. Então eu realmente acho que vai acontecer aquilo que eu comentei na análise do primeiro episódio. O Trigon não foi derrotado pela Ravenna. Ele decidiu se retirar por conta própria para retornar em um momento em que ele estivesse mais poderoso ou é que a situação estivesse mais sob controle, talvez em que a Ravenna estivesse completamente do lado dele. Mas eu gostei muito que essa manifestação não foi o foco do episódio e nem mudou o jeito da Ravenna por conta disso. Foi um momento ali em que a gente viu a bizarrice acontecendo, mas a história não girou em torno desse episódio, não girou em torno da Ravenna, os Titãs não pararam e ficaram se encarando e ficaram naquela tensão e, meu Deus, como a gente vai prosseguir agora? A gente teve uma temporada inteira disso. E o que essa segunda temporada tá fazendo é mudar um pouco o foco. E por falar em mudar o foco, Hank e Dawn aparecem tentando mudar de vida. Rapina e Columba já falavam de se aposentar dessa vida de vigilantes do crime bem antes do Trigon aparecer. Com a tentativa de assassinato da Dawn lá no começo da primeira temporada e com toda essa situação com o Trigon, o Hank simplesmente não aguentava mais seguir em frente. E parecia que eles tinham encontrado uma solução para isso. A vida deles no campo estava muito bem, o Hank estava feliz, a relação entre eles, o amor... Tava tudo muito bonitinho. Na hora que eu vi isso, eu já pensei, tá tudo perfeitinho demais, vai dar alguma zica. Só que essa zica inicial foi maravilhosa. Diferente do que nós poderíamos imaginar, quem não conseguiu abandonar sua vida de vigilante do crime foi a Columba, que invade uma fábrica de metanfetamina e dá uma surra nos bandidos. Eu já gostava muito das coreografias das lutas da primeira temporada de Titãs, mas, meu amigo, as coisas deram um salto absurdo nessa segunda temporada. A Columba lutando foi incrível, as balas ricocheteando nas asas do uniforme dela, ela lutando nas sombras, metendo uns golpes de WWE nos malucos, quebrando o braço do bandido, foi insano. Eu quero ver muito mais das lutas nessa segunda temporada porque elas parecem muito melhores. Mas é claro que o Hank não ia ficar feliz com isso, e quando ele confronta a Dawn dizendo que ou ela abandona essa vida de vigilante do crime ou eles terminam, eles são interrompidos por um ataque do Dr. Luz.
Luz. Reforçando o que a gente já tá falando aí sobre a melhora na qualidade técnica da segunda temporada, os efeitos especiais desse episódio estavam muito bons. Deu uma deslizada lá no final, depois a gente fala disso, mas no geral tava muito bem feito, nem parecia série. A explosão da casa, a manifestação dos poderes do Dr. Luz, tudo muito bom mesmo. E falando nele, Dr. Luz finalmente foi apresentado nos Titãs. Ele estava preso em uma unidade de contenção, mas misteriosamente alguém ataca o lugar e liberta ele. Ao que parece foi o próprio Slade, já que os personagens estão relacionados. Nos quadrinhos, os dois fizeram parte de uma formação da Liga da Injustiça. Fora que o barulho de espada que fica rolando enquanto a gente vê as cenas do Dr. Luz dentro da cela também remetem ao modo de agir do Exterminador. Só parece que os poderes do Dr. Luz foram alterados. Originalmente, o poder de manipular a luz e energia vem do traje que o Arthur Light usa, mas na série ele parece ser um meta-humano e a gente percebe como o corpo dele sofre manifestações físicas quando ele usa o poder. Não me incomodou em nada essa mudança, visualmente é bem interessante, as tatuagens brilhando e o cara tem um jeitão de psicopata mesmo. Nos quadrinhos, o Dr. Luz é um grande vilão dos Titãs, mas isso só acontece depois de um monte de treta. Ele estupra a mulher do Homem Elástico, ele sofre uma lobotomia pela Zatanna, ele se une ao Exterminador, eles atacam os Titãs, eles derrotam os Titãs, precisa de uma intervenção da Liga da Justiça para conseguir deter os dois, então é uma confusão grande mesmo. Provavelmente a gente não deve ter toda essa história sendo adaptada para a série, mas a gente consegue perceber como eles estão colocando algumas referências aqui e ali pra galera dos quadrinhos e conseguindo entender mais ou menos para que direção essa temporada deve levar. Ou não, eles podem fazer uma coisa completamente original e nada disso é o que a gente espera. Enfim, com isso, Rapina e Columba têm que deixar a discussão para trás e partem em direção à Torre dos Titãs. Enquanto isso, temos um momento muito legal entre a Kory e a Donna. Elas se tornaram basicamente investigadoras de meta-humanos e partem atrás da Cintila, que também já fez parte da Liga da Justiça. O poder da Cintila é transformar o material dos objetos, ou seja, ela pode transformar papel em aço, pode transformar madeira em água, qualquer coisa. Mas tem alguns fatores limitantes. Essa transformação só dura alguns minutos e ela tem que estar no alcance do objeto para transformá-lo. Então ela não pode, por exemplo, transformar a arma de um policial que está apontando para ela à distância em areia e desfazer ela, enquanto ela não está no alcance daquele objeto. E depois de algum tempo aquilo vai voltar ao normal. Foi bem legal ver a Cintila em ação, mesmo que por pouco tempo. Os poderes dela foram bem retratados, a personalidade dela tá muito legal e ver a Moça Maravilha e a Estelar lutando juntas foi sensacional. Mais uma vez, destaque pra coreografia, mesmo que curtinha. E esse momento entre as personagens foi muito bacana, não só por desenvolver a relação entre elas, mas por mostrar que o Roy Harper ainda tá por aí. O Roy, que também é conhecido como Arqueiro Vermelho, ou Arsenal, ou Ricardito, foi um dos membros originais dos Titãs. E a gente percebe como ele ainda mantém contato com a Donna, apesar de não ter menção nenhuma à relação dele com os outros Titãs. Será que ele continua na ativa como um vigilante também? Vamos ver se ele aparece no terceiro episódio. Mas a gente fica com um gancho interessante quando o que parece ser um soldado tamaraniano captura a Estelar. Ele chama ela de Coriander, o nome original da Estelar, e pede desculpas por estar fazendo aquilo Alteza. O que faz com que a gente imagine que ele tá ali em nome de uma missão do Império Tamaraniano. Provavelmente eles estão em busca de respostas do porquê ela não assassinou a Rachel e porque ela não deu nenhuma explicação sobre isso. Ou ainda, será que essa é uma missão enviada pela irmã da Estelar? Nos quadrinhos, a Coriander tem uma irmã mais velha chamada Commander, ou conhecida também como Estrela Negra. Diferente dos outros tamaranianos, a Estrela Negra não consegue absorver a luz ultravioleta e com isso não consegue manifestar muito bem os seus poderes. Assim, ela se tornou mais violenta, mais cruel, para tentar superar essa limitação. Só que os tamaranianos são conhecidos por ser um povo mais pacífico, mais feliz. E por causa dessas atitudes, ela acabou perdendo a sua herança ao trono, que passou para Estelar. E é por isso que a Estrela Negra se tornou uma vilã. Acho complicado ela já ser apresentada aqui nessa segunda temporada, não por questão de efeitos e tal, mas porque eu acho que é um plot muito grandioso pra gente já começar a desenvolver numa segunda temporada. Eles acabaram de se formar como equipe, ainda tem a ameaça do Trigon, ainda tem o Exterminador sendo trazido, o Dr. Luz. Você colocar a
acima de tudo isso também uma invasão alienígena, a Estrela Negra, acho que fica confuso demais. Mas para uma terceira temporada, uma quarta, é bem provável dela aparecer sim. Mas para concluir, temos que falar da Rose Wilson, afinal de contas o episódio é intitulado Rose. Quando os titãs assistem pela TV a garota sendo perseguida pela polícia, fica no ar a sensação de que o Dick já conhece a Rose. Aliás, mais um ponto positivo para a coreografia de novo. O pulo por cima do carro ficou um pouco estranho, mas foi muito legal ver a Rose em ação. Mas quando ele leva ela para a Torre dos Titãs, a gente percebe que é só Dick Grayson sendo Dick Grayson mais uma vez. Ele não consegue não ajudar as pessoas e oferece a Rose a oportunidade de se unir aos Titãs, já que ele mostra que aquelas pessoas também têm habilidades como ela e juntos eles podem ser melhores. E ali a Rose parecia que não ia se unir aos Titãs, estava meio relutante, ainda assim ela estava dando confiança pro cara, quando do nada o carro do Dick explode no que parece ser mais uma ação do Dr. Luz. Talvez isso leve a Rose a se unir aos Titãs, vendo que, nossa, existem ameaças muito poderosas, as coisas são muito maiores do que eu imagino, vamos ver se eu consigo me unir a eles aqui e a gente luta junto, sei lá. Ou talvez o contrário, ela pense que isso é uma ação de quem tá atrás dela, que provavelmente é o Exterminador, e fique, não, é melhor eu proteger vocês, eu vou embora mesmo. Só que pra complicar um pouco mais as coisas, o Jason Todd usa os computadores da Torre dos Titãs e descobre que a Rose é filha do Slade, que ele provavelmente já conhece como Exterminador. E é assim que termina o episódio. Então vamos lá. Adorei ver o Jason Todd de novo, gosto muito da personalidade dele, cada vez mais ele tá se tornando um dos meus personagens favoritos, justamente por ele ser tão detestável, por ele ter essa personalidade que o cara propõe uma votação pra sentar porrada na Rose, não faz o menor sentido, mas é muito divertido ver a interação dele com os outros titãs. Muito fanservice mesmo nesse episódio, a sugestão do nome dos novos titãs, a conversa do Dick Grayson com o Batman, que se tornou um conselheiro pra ele. O Ian Glenn ainda não me convenceu muito como Bruce Wayne, não sei se a gente vai ver ele em atividade, mas a relação que os personagens estabeleceram é muito interessante. E aquele momento em que o Jason Todd pergunta, se você não é mais o Robin, quem é você? Vem, Asa Noturna, só vem que essa temporada é sua. É incrível o salto de qualidade que essa temporada deu com relação à primeira, e eu tô morrendo de curiosidade pra saber o que aconteceu com o Roy Harper e qual a relação dos Titãs com o Dr. Luz, porque a Columba e o Rapina perceberam que era ele só pela manifestação dos poderes, então os Titãs já conhecem o vilão. Será que ele foi o responsável pela morte do Aqualad, já que uma das grandes especulações dessa temporada é que a formação original dos Titãs se separou quando o Aqualad foi morto em missão? Eu não sei, mas já tô louco pra ver o terceiro episódio. E você? Comenta aí embaixo o que você tá achando de Titãs e aproveita pra seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais. Me segue lá no Instagram também, @MaidannaLH. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Apesar de não ter menção nenhuma ao Diferente dos outros tamaranianos, a luz que passou para Estelar, que passou para... E aquele momento em que o Jason Todd pergunta se você não é mais o... E aquele momento em que